Seja bem-vindo a mais um tutorial Binary Bunch. E no vídeo de hoje vamos lhe mostrar como que faz para configurar a planilha Sorus Gali Gabriel Dexter utilizando o seu bot da Binary Bunch e a planilha aqui como exemplo. Vale lembrar que esta não é a planilha do Sorus Gali padrão, e sim a desenvolvida por Gabriel Dexter. Irei configurar aqui o valor de saldo de banca juntamente ao payout, que eu quero que ele faça a soma, ok? Então verifique que na corretora ele está pagando agora 95%, porém minha configuração padrão para essa gestão ela varia entre 77% a 87%. Neste exemplo eu irei utilizar como 80%. Então repare que ao colocar 80% e 1% de entrada, vai alterar o valor da primeira entrada e também do Sorus Gali aqui. Se eu colocar valores de 2%, ele alterará toda a minha planilha. Então eu quero trabalhar acima de 80%. Se eu colocar o payout que está lá no momento, ele irá fazer entrada acima de 95%, tá bom? Somando 95% como um win. Então eu irei colocar aqui 80%, tá? Então os únicos campos que você deve alterar será estes três aqui. O coeficiente aqui do multiplicador você não deve alterá-lo. Essa é uma conta da própria planilha. E a meta você deve alterar também para a meta que você quer fazer no dia. Isso aqui é apenas para acompanhar na planilha e saber o que você vai montar para o seu robô. Então aqui no nível 9 eu vou colocar a trava da minha planilha. Eu vou explicar para vocês como funciona. Então, neste exemplo, vamos supor que eu peguei o primeiro sinal, ele deu o win no Gali 1. Então, repare que ele vai fazer uma entrada de 1% da banca. Aqui, se ele der loss, o win, eu posso alterar aqui. O robô já vai fazer a matemática automaticamente. Então, se eu for operar manualmente, eu estou explicando para vocês aqui como funcionaria. Então, colocaria aqui o gain, né? Se for loss, eu coloco perca. Então repare que quando é perca na primeira linha, no primeiro nível da planilha, ele vai repetir a entrada com o mesmo valor inicial. Após isso, ele irá fazer um Sorus, tá certo? Se eu obter um win na primeira entrada, ele vai sempre efetuar entradas de valor fixo, tá? Então, no exemplo, a primeira entrada foi win, ele vai ter o valor aqui de recompensa por ter dado win sempre fixo. Tá bom? Então, se eu peguei 3 entradas aqui de win de primeira, sem martingale, será valores fixos. Se eu tomar um loss e for para o Gali 1, eu perco os 100. Ele irá fazer uma nova entrada no nível 2 da planilha com o mesmo valor. Se for loss, ele vai descer o nível para o 3. Aqui seria uma entrada de 181 com 71. Ok? Se ele tomar um loss aqui também e for o win só lá no segundo sinal no Gali 1, ele irá ter feito essas entradas aqui novamente de 181 com 71 e depois ele irá fazer um Sorus, certo? É assim que funciona a planilha, tá? Agora, se você for levar em consideração o loss de uma gestão com coeficiente 2.0, que seria a entrada de 100, você perdeu, entraria com 200 e perdeu, entraria com 400, num sinal para 2 Gales, certo? Nesse caso aqui você teria perco R$700. E aqui em 3 operações, se você tivesse tomado o loss das 3, você perdeu 383. É cortado mais ou menos pela metade aqui o loss, tá? É claro que depois ele vem em mão de Sorus e caso você perca nas mãos de Sorus, é o que você vai acabar estopando, né? Tá? Então por que eu coloquei até o nível 9 da planilha? No nível 9 da planilha é onde o máximo que o meu robô irá fazer as operações. Ou seja, obtendo win ou loss dentro dessas casas aqui, quando chegar no nível 9, ele irá parar de operar e voltar para o nível 1 da planilha. Ok? Ele não irá ultrapassar o 9º nível. Então eu quero trabalhar apenas dentro desse nível aqui. Isso é vocês que vão escolher. Eu não aconselho colocar aqui no nível 3 ou 4 porque é muito curto, ele não consegue fazer recuperação.
ok? Então, eu trabalho sempre aqui entre nível 7 e 9. Tem gente que trabalha sem limites, então assim no caso, ele irá trabalhar a planilha inteira, né? Sem limites aí, infinitamente até bater stop win ou bater stop loss. Peço que vocês façam testes na conta demonstrativa e depois que entender bem a gestão e conseguir ver o funcionamento dela e conseguir encaixar, né, uma boa gestão para a tua conta com valores e níveis da planilha, aí sim mude para a conta real. Após ter estudado aqui como funciona e tu conseguir entender mais ou menos, a gente vai passar para o robô essa configuração. Então eu vou acessar aqui o meu robô do Binary Bunnies. Em configurações, eu vou acessar o bot, visualizar e editar. E uma regra para poder acessar esse tipo de configuração, esse tipo de gestão, como Soros Gali, Soros Gali padrão, a gente precisa ter apenas um trader simultâneo. Então eu estou aqui com um trade simultâneo, o payout mínimo já está em 80%, e aqui abaixo eu vou escolher então tipo de gestão, porcentagem, o stake eu coloquei de 1% da banca, como está na minha planilha, o stop win ele está de 5%, o stop loss 17%, eu vou trocar aqui o stop win para 3%, e aqui no Gabriel Dexter Soros Gali é onde eu irei escolher se eu vou ativar ela. Se eu colocar off, ela vai desligar essa gestão. Posso colocar um nível somente o nível 1, 2, 3 até o 9, ou sem limite. Então eu vou deixar aqui nível 9 e vou reiniciar o processo do bot. Clique em cima do e-mail da minha conta. Agora basta aguardar a reinicialização do robô. Após o bot ser reinicializado, iremos enviar aqui uma lista de sinal aleatória para fins de teste. Enviei para a memória e agora vou enviar para o banco de dados do robô. Enviado para o banco de dados, vamos verificá-lo. 12 sinais enviados. Ok, agora vamos aguardar o horário de entrada para poder acompanhar a funcionalidade e a gestão em operações. Efetuamos a nossa primeira entrada, vamos acompanhar, ele entrou exatamente com 1% da banca, $100,95, que é a nossa primeira entrada. Nós estamos aqui na nossa primeira entrada. Reparem que o valor do resultado final é diferente, pois depende do payout que está pagando a corretora. A nossa planilha ela está configurada com 80%, porém o resultado é diferente, pois está pagando 95%. Então vamos acompanhar aqui. Colocaremos aqui então o resultado da corretora. Como a nossa operação foi o win de primeira, o nosso bot deverá continuar na entrada de mão fixa, no primeiro nível da planilha. Vamos acompanhar e aguardar o próximo sinal. Como vocês podem reparar, a segunda entrada, o segundo sinal, também foi com o valor fixo da primeira entrada. Este sinal finalizando em loss, ele deverá ter pulado um nível da planilha. Então vamos acompanhar aqui, estamos agora no nível 2. Loss, vou colocar aqui menos 5,95. E como vocês podem ver, o segundo nível ele repete o primeiro valor. Pronto, finalizando a operação, resultado positivo. Vamos agora para o terceiro nível da planilha. O terceiro nível deverá fazer uma entrada então de 181,71, pois ele está somando como se fosse um Soros aqui, ok? Vamos aguardar a próxima operação.
Pronto, uma vitória então no nosso terceiro nível. Vamos colocar o resultado aqui. Um detalhe importante que eu tinha esquecido de avisar para vocês é que quando ele reseta o valor negativo, ele volta a ficar positivo, ele reinicia para o nível 1 da planilha, ok? Então existem dois fatores quando ele irá reiniciar a planilha: quando ele chegar no nível 9 como configurado, ou quando ele consegue resetar o valor negativo. E esse foi o cenário que realmente aconteceu agora. Estávamos ali no quarto nível, certo? Para ser operado o quarto nível, e ele entrou como se fosse o nível 1, porque ele resetou o valor negativo, porque ele sempre vai fazer uma mão fixa, depois ele faz uns soros junto com o martingale, ok? Então no caso ele já tinha feito, entrou como se fosse a mão fixa do nível 1, certo? Então no quarto nível ali, ele entrou como se ele fosse no nível 1, tá? Então eu peço que vocês testem a gestão antes, coloque uma lista de sinal que seja do seu grupo, coloque uma lista e acompanhe a planilha, acompanhe o robô, os resultados, para vocês conseguirem identificar qual vai ser o melhor nível, melhor payout, tudo que para vocês conseguirem encaixar uma boa gestão na sua conta, ok? Então isso foi só um videozinho básico aí para demonstrar o funcionamento de como que vai ser as operações utilizando esse tipo de Soros Gale. Então ficamos por aqui, e se tiver alguma dúvida, entre em contato aí com o suporte, que a gente vai estar pronto para poder estar atendendo vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.